Deus está em todos os lugares. Pode sentar. Ao mesmo tempo, Deus ocupa todos os espaços. Não existe um único lugar no mundo do qual Deus não possa se fazer presente. Mesmo que muitas vezes nós não conseguindo sentir a sua presença, que às vezes é tão comum. Você vem à igreja, você vem a esse lugar, você dobra o seu joelho em casa, você pega a sua Bíblia para tentar ler e você não consegue sentir nada. É normal. É muito normal. Muitas vezes é até estranho quando você sente algo da parte de Deus. Que você não está nem tão acostumado com isso. E quando você sente Deus falar ao seu coração, você até se assusta. Mas Deus, por mais que você não consiga sentir, vê-lo, Ele está presente na sua vida. Em cada detalhe, em cada situação, em cada ação, em cada silêncio. Deus está no controle de todas as coisas. No relato da criação em Gênesis, nós lemos um Deus que Ele é um ser relacionável. Todos os dias, na viração do dia. Todos os dias, na viração do dia, o Senhor vinha se encontrar com o homem, dia após dia. Só que o homem, por deliberalidade, preferiu ser seduzido pela serpente e se entregar ao seu desejo carnal e se rebelar contra Deus. E por esse fato ter ocorrido na vida do homem e da mulher, a consequência dele foi a separação entre Deus e a sua criatura. Às vezes alguns acham que a grande punição do pecado de Adão foi ter sido expulso de um paraíso, foi ter perdido o privilégio de estar em um lugar tão bom, tão agradável. Mas na verdade, a maior perda de Adão foi ter sido retirado da presença de Deus. Não pense em você de que o maior problema que possa vir na sua vida é a morte de alguém. Não pense em você que o maior problema da sua vida é você perder o seu emprego e se ver desempregado. É a enfermidade de um parente. Não pense em você que o maior problema da sua vida é você abrir o seu armário e não ver algo para comer, abrir a sua geladeira e só ter água e ovo. Não pense você que o maior problema da sua vida vai ser isso, ou é isso que possa estar acontecendo porventura. O maior problema da sua vida vai ser no dia que você não conseguir mais sentir a presença de Deus. Não porque você não consegue sentir por si só, mas porque Ele não está mais com você. A presença de Deus, ela é tão real que ela nos constrange. Quantos aqui de nós, no momento de louvor, no momento de adoração, a única coisa que a gente consegue reagir na presença de Deus é chorar. A única reação que nós temos, que o nosso emocional, que o nosso coração encontra é chorar. Imagine você, eu fico às vezes lendo a Bíblia ou vendo uma pregação e fico projetando aquela cena na minha cabeça. Até alguns do PG já falaram para mim. Você está dando um estudo e fica vendo a coisa acontecendo assim, porque é assim que funciona a minha cabeça. E eu tento passar isso para as pessoas que estão me ouvindo, ou pregar, ou dar algum estudo. É desenhar a cena para que você se coloque naquele lugar. Eu fico imaginando na hora que Adão e Eva foram expulsos do paraíso, que aquele anjo foi colocado lá para impedir a entrada, e Adão e Eva agora se vê perdidos, só, completamente destruídos pela consequência do seu pecado, e agora não vai mais encontrar Deus. Vai chegar 5 horas da tarde, 6 horas, e Deus não vai estar mais lá, porque era assim no passado. Imagina o aperto do coração, imagina a tristeza da alma,
em saber que agora o amado da sua alma, aquele a qual eu e você precisa ansiar, dia após dia, não vai mais vir ao nosso encontro. Ah, meu irmão, é quando isso acontece, que sem sombra de dúvida, se vier o desespero no seu coração, aí sim, tem uma boa razão para você se desesperar. Mas mesmo o pecado, sendo tão devastador e ter afastado Deus, que é um Deus santo, da sua criação agora corrompida, mesmo o pecado, não foi o suficiente, e não é suficiente, para destruir os planos de Deus. Como eu disse, Deus ele é um ser relacionável, e por mais que muitas vezes o homem não queira se relacionar com Ele, Ele permanece à porta da sua igreja, batendo, Ele permanece sendo aquele que estende a mão, Ele permanece sendo esse ser imutável que é amor, que é misericórdia, que é bondade. E diante desses atributos de Deus, e o fato dos seus planos não serem nunca frustrados, Ele ainda deseja ter um encontro com o homem, permanecer no meio do seu povo. Ele dá uma ordem expressa, agora com Moisés, já se passaram tantos anos, e ordena que Moisés construísse um tabernáculo, um local a qual Deus descreveu exatamente o que gostaria que tivesse lá, quais os utensílios, quais os materiais a serem usados, qual o tipo de sacrifício e quem estaria apto a sacrificar. Ele descreveu exatamente tudo, exatamente como ele queria, com o objetivo e o intento de estar no meio do seu povo, de continuar sendo presente no meio do povo. E assim fez. E por quase 500 anos, Deus esteve presente no tabernáculo. Enquanto a Arca da Aliança estivesse lá dentro, a sua manifestação, a manifestação da sua presença era real, era verdadeira, era constrangedora. E nós sabemos a história, que se porventura o sacerdote, o sumo sacerdote, não tivesse hábito suficiente para adentrar no Santo dos Santos, ele morreria. Às vezes a gente entra aqui ou se dobra o joelho de qualquer jeito, de qualquer forma. Você já reparou, não só na nossa igreja, mas de uma forma geral, faz tempo que perdemos o hábito de chegar na casa de Deus e dobrar os joelhos e orar. Ou porventura você pode até nunca ter tido esse hábito. Eu meio que quando eu chegava, até parecia meio que um rito, um mantra que eu precisava fazer. Se não fizesse, acabou a sorte do culto. Não é isso. Mas eu chegava, eu dobrava o meu joelho, dava paz do Senhor, a paz, dobrava meu joelho e ia orar, agradecendo pelo dia e colocando diante de Deus, pedindo perdão pelos meus pecados. E a gente perdeu isso. A gente chega por essas portas, é conversando, é fazendo barulho. Às vezes o culto já começou como hoje, por exemplo. O culto já havia começado e ainda estava havendo muito barulho ali na porta, como se nada tivesse acontecido. Esses somos nós. Eu me incluo nesse meio. A gente perdeu isso. A gente vai ver na velha aliança de como a coisa procedia. E repito, se o sumo sacerdote não tivesse hábito o suficiente, consagrado o suficiente, ele morreria. Aí a pergunta que eu faço a você: se continuasse sendo assim, quantos domingos você resistiria ainda vivo? Já teria sido fulminado, há muitos anos atrás. Nós somos irreverentes. Nós levamos a nossa vida cristã de qualquer forma, de qualquer jeito. É um culto normal. Eu já sei qual é a sequência. Jordão ora, aí vai vir alguém fazer a ceia, vai ter o louvor vai ser 3, 4 músicas, vão ser assim, depois vai vir a ceia, a oração pelas crianças, o ofertório, como se... E esquecemos de que Deus está
aqui. E como cantamos tão certo quanto o ar que eu respiro. Você não pode ver o ar, mas você pode sentir, porque é Ele que te faz permanecer vivo. Se um dia você já teve alguma dificuldade para respirar, André tem asma, né? Guilherme também, aquela dificuldade para respirar, você vai saber dar valor ao que é o ar. Tão ordinário, né? Tão comum. No dia que você tiver sem condições de respirar, você vai saber a importância do ar. E se eu canto dizendo de que Deus ele é tão real quanto esse ar que eu respiro, por que eu não vivo dessa forma? Por que eu não o temo em sua presença? Por que eu não o louvo na sua presença? Infelizmente não vai ser possível projetar a imagem, fica tentando aí, se porventura pegar, mas o pastor Bruno dividiu em uma série de pregação até o retorno dele, e alguns irmãos estarão pregando aqui. E o meu tema é Casa de Deus e o Espírito Santo. E eu quero tratar justamente disso, do fato de sermos casa de Deus, habitação do Espírito Santo, aonde Deus se faz presente, se manifesta, fala, opera, derrama graça e poder, derrama bênçãos. Somos nós. Mas nós insistimos em permanecer assim como Adão e Eva, irreverentes, como se não existisse um Deus, e entramos na presença dele de qualquer jeito. Aí a pergunta que eu faço e repito: imagina se fosse assim hoje, como era no período do tabernáculo. E olha que o povo inúmeras vezes se rebelou contra Deus, mas mesmo assim Deus, por ser longânimo, continuou desejando habitar no meio do povo. E a história seguiu, e os planos de Deus nunca vão ser paralisados. Agora Deus passa a se manifestar no templo. O desejo do coração de um homem, de Davi, se concretiza com o seu filho, e Deus permite que tudo isso acontecesse. E agora Deus se faz presente dentro de uma construção de pedras, de blocos, mas com a mesma projeção de um santo lugar, de um santo dos santos, aonde cada elemento é posicionado da mesma forma. Tá, microfone, é bateria? Oi. Que cada elemento posicionado da mesma forma e com o mesmo objetivo. E Deus continuou se manifestando, derramando a sua presença no meio do povo. E é interessante que no tabernáculo, o fato dele ser portátil, né, ele era desmontado e depois remontado. Em cada local onde ele era instalado, Deus estava lá com o povo. Agora o templo de Salomão, um lugar fixo, Deus também estava lá. E eu só concluo de que Deus ele quer sempre estar conosco. E o mais importante agora é em Cristo, não só estar conosco, mas morar em nós. Porque em Cristo a ideia de casa, de habitação, ganha agora um outro sentido. Não é mais uma construção física, não é mais blocos, não são mais lonas, não são mais tecidos. Agora é algo vivo. São pedras vivas. Deixa de ser um local físico para ser vivo. Aquilo que era bloco, pedra, estático, sem vida, ganha vida. E Pedro vai falar sobre isso. 1 Pedro capítulo 2, versículo 5. Também vocês, como pedras que vivem, são edificados casa espiritual para serem sacerdócio santo,
a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por meio de Jesus. Essa é a igreja do Senhor. Pedras vivas, edificadas em Cristo, o qual é a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra principal. Deus hoje não está mais na parede, Deus não está mais em um quadrado, em uma construção de alvenaria. Em Cristo, repito, a ideia de casa, de habitação, ganha um outro sentido. E assim como aquele tabernáculo era o local ao qual Deus se manifestava e se fazia presente, assim como o templo era o local ao qual era oferecido e Deus se manifestava e se fazia presente, hoje nós encontramos a presença de Deus em Cristo, porque Deus habitou em nós através de Jesus. É isso que João vai mencionar no capítulo 1. O verbo, ele se faz carne e ele habita no meio de nós, cheio de graça e verdade. Então, se você quer sentir Deus, estar na presença dEle, esteja com o Filho dEle. Não existe uma outra forma de você encontrar Deus que não seja por meio de Jesus. Não existe uma outra forma de você ser cheio do Espírito Santo que não seja por meio de Jesus. Porque é nele que você passa a ser a habitação do Espírito Santo. É só por meio dele, através dele. E é interessante de que, mesmo Jesus sabendo dessa verdade, que iria ser concretizada na sua morte e ressurreição, Jesus em vida, e a gente vai ver isso nos evangelhos, nunca deixou de frequentar o templo. A gente vê que aos 12 anos, ele estava no templo, a gente vê que ele foi apresentado no templo. Então o templo era um local ao qual Jesus visitava. Nós lemos relatos, mas o próprio Cristo diz de que aquele templo seria destruído. Aquele templo físico seria destruído, mas que ao terceiro dia ele iria reerguer um novo templo. É ele falando dele mesmo. É ele falando dele mesmo. Ele é o portador de Deus. É a ele que carregava Deus no meio dos homens. E não mais blocos, não mais pedras, não mais utensílios de ouro. Era o próprio Cristo que carregava Deus no meio do povo. A gente vai ler de que agora ele é um novo local da presença de Deus. Nele a plenitude de Deus habita corporalmente. Colossenses 2:9. Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Mateus 1:23. Ele é o verbo encarnado, cheio de graça e verdade. João 1:14. Tudo aquilo que Deus vinha projetando, sinalizando ao longo da história, se concretiza e se realiza na sua plenitude em Jesus. É por isso que ele tem que ser a nossa pregação. É por isso que ele tem que ser o nosso maior anúncio. Massa, obrigado, irmão. É ele a razão de estarmos aqui. Do fato de nós deixarmos o mundo, aquilo que o mundo oferece, para viver somente para ele. Porque essa foi a forma da qual Deus encontrou para se satisfazer, sacrificando o seu próprio Filho, para que hoje eu e você tivéssemos vida, e não uma vida qualquer, e não uma mera vida insignificante, rasa, rasteira, fútil. Pedro vai falar de que o nosso resgate foi pago, não com ouro e prata. E olha que hoje, assim como no passado, e será para sempre, prata e ouro tem o seu valor, tem a sua importância. Mas Pedro vai dizer que nós somos resgatados, o preço que foi pago não foi com objetos preciosos, mas com o precioso sangue de Jesus. A maior preciosidade que você pode ter na sua vida não é a joia que você carrega, o carro que você dirige, a casa da qual você mora. A maior preciosidade que você pode ter na sua vida é o sangue de Jesus, te lavando dia após dia e te purificando. Essa é a mensagem do Evangelho que o mundo precisa ouvir e conhecer.
As pessoas só serão convertidas quando ouvirem falar de Jesus. Não existe um outro meio, uma outra forma. Só por meio dele. É por isso que enquanto vivermos, nós só precisamos anunciar a ele. E é importante frisar algo, de que Deus ele se manifesta na igreja, e quando Paulo vai falar de que vós sois santuário de Deus, nesse primeiro momento, ele não está falando especificamente de mim e de você. Já eu chego nessa parte. Ele está falando do coletivo, da igreja. Vós sois santuário de Deus, templo do Espírito Santo. É a igreja que é. Repito, e calma, nesse primeiro momento, ele está se referindo à igreja. Já eu volto para você. E quando eu estou falando em igreja, é preciso deixar algo bem claro, que eu não estou falando dessas paredes, desse local, do novo lugar que nós iremos. Eu estou falando da reunião dos santos, o ajuntamento daqueles que foram lavados, purificados no sangue de Jesus. Porque se porventura não houvesse esse lugar aqui físico e nós fôssemos nos reunir lá fora estaria ainda acontecendo uma reunião da igreja, e lá fora ainda seria a habitação do Espírito Santo, santuário de Deus, porque é no meio do seu povo, aonde Deus habita. Às vezes nós temos essa ideia equivocada, né? E acha que quando menciona a igreja, está falando da placa, está falando o local, e não é. Deus habita no meio do seu povo. Aí entra aquela velha questão do que precisa estar sempre reforçando para aqueles que acham de que não é importante congregar, de que não faz sentido nenhum. Quando você não congrega, você negligencia isso. Você se vê fora do corpo. Não tem, meu irmão, não tem como sermos crentes verdadeiros sem estarmos na comunidade de fé. Porque é aqui que nós somos igreja. É aqui que somos igreja. É quando nós nos juntamos para orar ao Senhor, louvar ao Senhor, estudar a sua palavra. É no nosso meio e entre nós que Ele habita e que seu Espírito Santo se manifesta, tocando a cada coração, falando a cada um, conforme a necessidade de cada um. Às vezes a minha necessidade não é a sua e a sua não é a minha. Cada um aqui sabe o que é que veio fazer aqui, por que está aqui, qual é a motivação que fez você sair de casa para estar aqui. Mas se porventura não foi buscar a Deus verdadeiramente, saiba de que você veio ao lugar errado. Porque aqui é o lugar onde se reúne a igreja de Deus, as pedras vivas, o templo do Espírito Santo, o santuário do Eterno, é aqui nesse meio. Então esse é o lugar a qual nós adoramos, servimos, amamos e somos amados. E é essa igreja que Paulo aqui em 1 Coríntios 3 está tratando, dizendo que ela é que é o santuário de Deus. Mas como eu já vinha falando, o homem também é templo do Espírito Santo. Paulo vai falar sobre isso agora no capítulo 6. Agora, resumindo, deixando de tratar o macro da igreja, o macro, e agora o micro, a pessoa, como portadora também do Espírito Santo. Em Cristo, nós não somos apenas um corpo de carne e osso. É bem verdade que alguns mais carne que osso, né? Nós não somos, né? Outros é só osso. Carne, cadê carne? Tu vai tomar uma vacina da Covid, tem que dar no solado da Havaiana, né? Que ela tem mais gordura. E esse momento aqui de descontração e brincadeira, só avisando aos irmãos que foi coincidência, tá? Eu e Henrique, que nós não estamos na campanha de João Campos, até porque ele já ganhou. Coincidentemente, viemos de branco e de calça jeans. Se você reparar, o partido, né, sempre usa a camisa branca e a calça jeans. Você pode reparar, todos os vereadores, deputados, se vestem assim. Então, foi coincidência, tá, irmãos? Inclusive, eu acho que hoje eu vou ter uma overdose de branco, porque eu nunca usei tanto branco na minha vida, por fora e por dentro.
Quem me conhece sabe que eu só uso preto. Eu estou usando branco aqui, eu tenho uma overdose de cor branca. Mas, deixando a brincadeira de lado, em Cristo nós não somos apenas um corpo de carne e osso. Somos santuários. A nossa vida tem um propósito aqui na terra, que é glorificar a Deus e ser a morada do Espírito Santo. E sendo assim, o meu corpo em tudo precisa apontar para Cristo e glorificar a Cristo. Nós, no momento que nós nos arrependemos dos nossos pecados, cremos em Jesus, confessamos Ele publicamente e somos batizados. Pedro vai falar, Lucas vai mencionar isso, que foi mencionado por Pedro em Atos 2. Nós recebemos a habitação do Espírito Santo, ou seja, agora nós passamos a ter o Espírito Santo em nós. Não é, entenda, por favor, pelo amor de Deus, entenda, não é que Ele está dentro de mim, e eu é que dou o comando para onde Ele vai, mas Ele está em nós, dando a direção para a nossa vida. Não sou eu que agora o direciono, mas Ele é que me direciona. Ter o Espírito Santo dentro de você é saber que tem em você um consolador, tem em você um ajudador, tem em você alguém que vai te ajudar a se aperfeiçoar dia após dia na santificação, que vai te revestir de poder, para que você possa continuar anunciando o reino de Deus. É isso que é ter o Espírito Santo. Por isso a gente não pode o entristecer. É isso que a Bíblia vai falar. É por isso que a gente não pode apagá-lo. Você percebe que sou eu e você que faz isso? Ele não se apaga só. Somos nós que o apagamos, que o entristecemos. Eu até dei um estudo, a pregação, quando estávamos aqui no Crado Niceno, e fiquei com o Espírito Santo. E disse aos irmãos de que alguns entendem e enxergam ele como uma força, como uma energia. O Espírito Santo é a energia. Não, meu irmão, a energia está aqui, correndo aqui nos fios aqui. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. E não é a terceira pessoa da Trindade, como se existisse uma hierarquia, Pai, Filho e Espírito Santo. Não nesse sentido. Ele não é a terceira, ele é uma pessoa da Trindade. E sendo uma pessoa, ele também se entristece. Assim como ele nos ensina e nos aperfeiçoa em santidade. E é ele que está em nós. E não só isso, mas ele também é o penhor, ou seja, a garantia. O fato de você ter em você o Espírito Santo te dá a garantia e a certeza que aquele que começou a boa obra irá concluí-la. O fato de termos o Espírito Santo em nós é a garantia, é o penhor, é isso que a Bíblia vai falar. Porque é Ele que dia após dia nos instrui em toda a verdade. Então, meu irmão, sendo você portador do Espírito Santo, você precisa entender de que o seu corpo não é mais seu, e sim de Deus. Paulo, 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, ele vai dizer: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Olha a pergunta aqui que Paulo está fazendo. Será que vocês não sabem? E Paulo está falando aqui para a igreja, perguntando à igreja se a igreja não sabe. Vocês não sabem? Aí Paulo está agora de manhã perguntando ao ICR, será que vocês não sabem? Porque se não sabe, deveria saber. Versículo 20. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Como eu disse, nós não somos dono do nosso próprio corpo, e sim mordomos. Eu apenas cuido do meu corpo. E é interessante que alguns, quando vão tratar sobre, não está nem aqui no sermão, mas me veio agora à mente a lembrança de que
Alguns irmãos usam essa passagem de que nós somos templo e morada do Espírito Santo para condenar brinco, tatuagem. Meu Deus do céu, se depender disso, eu acho que eu vou para o inferno. Pintar cabelo, tirar a sobrancelha, raspar as pernas, sei lá, qualquer coisa desse tipo aí. A roupa, qualquer coisa. Você não pode fazer isso porque você é templo e morada do Espírito Santo. Uma vez eu participei de um debate de jovens, há muitos anos atrás. Eu estava numa igreja bem rigorosa, e foi até um pouco complicado para mim, e eu até deixei bem claro para os jovens de que ouçam o seu pastor, a sua igreja. E quando foi perguntado sobre isso, a minha resposta foi: beleza, se eu sou o templo e morada do Espírito Santo, eu não posso colocar uma tatuagem, não posso furar a minha orelha para fazer um brinco, botar um piercing em mim, ok. Mas por que essa mesma sentença não cabe para se encher de açúcar, se encher de sal, ter uma vida sedentária, se encher de álcool, se encher de maconha, tomar remédio sem prescrição médica? Por que a sentença de eu ser templo e morada do Espírito Santo só cabe para algumas coisas e para outras não? Que são até mais prejudiciais ao meu corpo. Irmão, seja você, de fato, templo do Espírito Santo, entendendo o que isso é. Até porque quando Paulo está aqui tratando aqui no contexto de que nós somos, ele está falando sobre imoralidade sexual. Não tem nada a ver com tatuagem e piercing. Até isso os irmãos não conseguem ler o contexto e entender do que está sendo ensinado. Mas é tão bom, né, a gente pincelar coisas assim e guardar a manga para poder usar contra alguém. Então, você é apenas um mordomo. E sendo um mordomo, você tem que preservar o seu corpo para que você possa apresentar a Deus como um instrumento de justiça que glorifica o nome dele. É isso que Paulo vai falar em Romanos, não mais como um instrumento ao pecado. E muitas vezes nós entregamos o nosso corpo para tantas coisas, menos para a glória de Deus. Fazemos dele qualquer coisa, menos algo para a glória de Deus. Se julgando e se achando ser dono do seu próprio corpo. Aquela ideia do meu corpo e as minhas regras, quando você se converte e passa a ser a habitação do Espírito Santo, esqueça, tá? Esqueça. Porque não passa mais a ser instituído as suas regras. No seu corpo agora não cabe mais as suas regras. Até porque ele não é mais seu. Ele pertence a Deus. Então nós somos casa de Deus. Nós, no coletivo, somos santuário de Deus. Assim como também você, como um crente redimido, como uma nova criatura, também é a habitação do Espírito Santo. Eu me lembro que no começo da caminhada, aí quando eu pecava, eu ia conversar com alguém que era mais maduro na fé, aí eu falava de que eu estava sentindo um peso muito grande no meu coração. E engraçado que eu sempre ouvia a mesma coisa. Isso é o Espírito Santo dentro de você, mostrando o seu pecado. Só que aquele peso que vinha no meu coração não era de alguém mostrando, ó, você pecou, mas sim uma condenação que ficava ali martelando o meu juízo. Aí eu fui procurar na Bíblia onde é que o Espírito Santo martela o juízo quando nós estamos em pecado, quando é que ele nos condena. E em nenhum momento eu encontrei isso. Quando você peca e você faz alguma besteira, sabe quem que está condenando você? Duas coisas. Satanás, que esse aí é especialista. O camarada para condenar você é o cão. Só perde em algumas situações com algumas pessoas. Que parece que tem pessoas que conseguem ser pior do que o próprio Satanás para poder condenar alguém. Os que pior do que você comer o pão que o diabo amassa, você comer o pão que alguns irmãos amassam. É bem mais indigesto. Mas Satanás que condena você e acusa a sua consciência. E você mesmo. Você mesmo. É por isso que ninguém que de fato tenha entregue a sua vida a Cristo e tenha sido batizado consegue encontrar prazer no pecado.
A partir do momento que você consegue viver de uma forma tranquila, quando você peca, é porque dentro de você está faltando o Espírito Santo. Porque não tem como Deus habitar. Ou você nunca de fato se arrependeu e recebeu, ou você na sua caminhada o apagou. O apagou. Ele em nós nos guia em toda a verdade. É por isso que nós, como cristãos, nós não podemos compactuar com a mentira, com o engano. Nós não podemos compactuar com aquilo que desagrada a Deus, porque Deus é santo. É bem verdade que na nossa fragilidade nós sofremos tentações, nós podemos até escorregar em alguma coisa. Mas no momento que você pega, você precisa se voltar para Deus, se arrepender para Deus e não viver ali de uma forma deliberada, como se nada tivesse acontecido e está bom demais aqui. Imagine você está vindo para um culto com a sua roupa de crente bonita que você está usando aí, e é uma manhã de chuva, e passa aquele ônibus. Quem conhece aqui vai saber exatamente a referência. Barra de Jangada, Curado 4. Que só anda na velocidade do diabo, que eu sei que ele não tem não. Esse é por causa do percurso que é gigante, né? O bicho voa. Quando desce ali a ladeira do loteamento ali, quem conhece o que eu estou falando aqui? Meu amigo, saia da frente, ore a Deus, faça alguma coisa. Porque você vê a morte assim, ó. Você canta até Cazuza, eu dei de cara com a morte e ela estava viva. Aí está você vindo com a sua roupa de crente bonita, cheirosa, para a igreja, passa aquele barra jangada na poça de lama e joga a lama em vocês e você fica todo sujo. Você volta para casa para trocar de roupa, você vem para a igreja assim. Ou melhor, você dá um flecheiro daquela poça de lama, já que você está sujo mesmo. O que é que vai mudar? A mesma coisa é o pecado na nossa vida. Eu aprendi com um líder que eu tive, de que o pecado, ele acontece como um acidente. E acidente não acontece em todas as horas e em todos os momentos. Quando é algo que é corriqueiro na nossa vida, já não é acidente há muito tempo, meu irmão. É safadeza mesmo. Mas quando você se vê ali naquela situação, o que é que você faz? Você se volta para Deus. Você se arrepende. Você clama a Ele por sua graça, por sua misericórdia, por seu perdão, pela restauração, para que Ele transforme a sua vida, transforme o seu modo de pensar, o seu modo de agir. É por isso que eu não acredito no Espírito Santo que fica acusando, martelando a consciência de ninguém. E correndo aqui, no versículo 17 do próprio capítulo 3, Paulo vai dizer assim: se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Eu estava explicando aqui alguns, de uma forma totalmente errada, entende o seguinte, é como eu estava dizendo, se você fizer uma tatuagem, você está destruindo o templo, não tem nada a ver. Se você for ler aqui o capítulo 3, Paulo está tratando sobre divisão na igreja. Divisão na igreja. E se tem uma coisa que destrói o templo de Deus, o santuário de Deus, são as divisões. Porque um gritava lá, eu sou de Apolo, o outro está doido, é porque Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de qualquer um. E é justamente esse é o contexto que Paulo está aqui tratando, chamando a igreja de meninos, que até tentou elevar um pouco o nível da conversa, porém, eles agem como um menino. Eu sou de fulano, eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano. Beltrano é mais de Deus do que fulano. Então eu sou da igrejinha de Apolo. É isso que destrói. Quando esse espírito faccioso de grupos mina a igreja. E cuidado a quem você dá ouvidos. Cuidado.
Se você não concorda com alguma coisa, chegue para o pastor, chegue para a pessoa e converse. E converse. Ele está aqui ausente aqui, mas quem mais próximo sabe. Eu e o pastor Bruno, nós temos as nossas divergências, mas nós somos amigos e nos amamos. Eu nunca me levantarei contra ele. Não porque ele é um ungidão que não pode ser tocado, mas porque ele é o líder a qual Deus levantou para estar nesse lugar. O próximo ano teremos eleições. Os nomes aqui serão anunciados. E avalie a cada nome, analise a cada pessoa. Não vote na pessoa porque você é de Apolo, porque você é de Paulo. A gente vai aqui aprender e estudar quais são os requisitos. O que é que um presbítero precisa ter, o que é que um diácono precisa ter. E vote naquele a qual você olha para a Bíblia. Esse bicho aqui está mais próximo disso. Esse aqui está não. Esse aqui. Porque são as facções, os clãs, os grupinhos, as briguinhas, as picuinhas, que destroem a igreja. E isso é devastador. As divisões, elas pervertem, corrompem, contaminam. E sabe de onde elas vêm? Gálatas 5, 19 a 21. Vem das obras da carne. Divisão é obra da carne. E Paulo vai tratar sobre as obras da carne e as obras do Espírito. E em nenhum momento você vê o Espírito Santo criando divisão. Às vezes eu vejo alguns ministérios que abriu a igreja tal, se dividiu, rachou de uma outra igreja. Aí você vai conversar com o pastor que está lá agora responsável. Não, porque o Espírito Santo falou comigo, me deu essa nova direção. Aí o cara rompe com a igreja na maior confusão do mundo. Deixa lá o sarapatel feito. E acha que não, foi Deus, o Espírito Santo, que falou ao coração dele para ele agora abrir o ministério dele e começar lá a igrejinha dele. Aí quando eu vejo a minha Bíblia, aí ela fala assim, de que Deus é um Deus de confirmação e não de confusão. E eu vejo uma confusão sendo instaurada e fico me perguntando, que Deus é esse? Se eu não consigo ver divisão como elementos, atributos, frutos do Espírito Santo, onde é que ela entra? Onde é que ela? É por isso que aqueles que atentam contra o santuário de Deus, a igreja, atentam contra o próprio Deus. Atentam contra a noiva de Deus. A igreja é sua propriedade exclusiva. A igreja é propriedade do Senhor. E todo e qualquer que tentar acabar com a igreja, Deus o destruirá. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, em nome de Jesus, nós vemos tanto a Bíblia falar sobre a comunhão, de buscarmos sermos um em Jesus, que possa viver essa verdade com esse coração, pensando nessa forma, buscando viver de fato essa realidade. E sendo nós agora, templo do Espírito, compreender que nós somos, e nós somos templo do Espírito, como isso reflete para a edificação do templo físico agora, tratando de ICR. Eu já comecei aqui a dizer de que a igreja local, ela é importante, que ela é parte do corpo, do qual Cristo é o cabeça. E sendo assim, eu fui plantado pelo próprio Deus nesse lugar, compreendendo de que esse lugar, que essa reunião aqui, é parte do corpo de Deus, onde Cristo é o cabeça. E o próprio Deus me trouxe a esse lugar e fui plantado nesse lugar. O que é que cabe a mim agora? Frutificar, servir, amar. A ICR,
olha, eu só passei por 2 igrejas. Fui membro de 2 igrejas. Mas eu rodei um bocado de igreja. Na época que eu liderava intervalo bíblico, eu ia sempre apresentar o intervalo em várias igrejas. Conheci um bocado de pastor, de um bocado de igreja. Inclusive agora eu acho que tá gravando, né? Dane-se. O Ministério Público de Pernambuco está sem ter o que fazer. Está sem ter o que fazer. Vocês viram a resenha lá acho que é em Goiânia, tentando acabar com intervalo bíblico na escola? Vocês não viram, não? Saiu essa semana. O Ministério Público de Pernambuco simplesmente está sem ter o que fazer. Porque desde quando o mundo é mundo, em qualquer escola municipal ou estadual, tem maconheiro, tem ladrão, tem prostituição, tem a desgraça toda rolando, solta. E ele está preocupado com meia dúzia de crentes que se reúnem para orar e ler Bíblia. Como advogado, eu fico envergonhado, sabe assim, olha, meu Deus, perdi 5 anos da minha vida estudando para poder ler algo desse tipo. Porque quando você vai ver, doutor, quando você vai ver a função do Ministério Público, a sua importância, o que ele tem que fazer, as suas atribuições, aí você vai preocupado com o intervalo bíblico, porque o Estado é laico. Meu irmão, é pelo fato do Estado ser laico, de que ele precisa trabalhar para que continue havendo intervalo bíblico. A laicidade do Estado não exclui Deus, não. O contrário, também o inclui. E nos anos que eu passei liderando intervalo bíblico e frequentando o intervalo bíblico, eu vi crianças se convertendo e através da criança a sua família se converteu. Eu estudava no Moacir de Albuquerque, lá em Cavaleiro, uma vez entrou um aluno armado. Antes que a diretora ligasse para a polícia, ela correu para nos chamar os jovens do intervalo, para que se trancasse numa sala, para que orasse, porque tinha um aluno armado na escola, antes da polícia. Isso que aconteceu lá em Realengo, no Rio de Janeiro, que um doido entrou lá e matando. Eu canto essa pedra aqui, em algumas escolas, bem antes disso, eu falava, quando eu ia numa escola para poder convencer o diretor, eu falava, meu irmão, você viu o que aconteceu lá nos Estados Unidos? Você ouviu falar de Columbine? Era algo tão distante. Daqui a pouco isso acontece aqui, no Rio de Janeiro. E vocês não têm ideia, quem trabalha em escola sabe, quem frequentou sabe, que entra droga, tem gente armado, tem briga, tem facções, tem grupo, tem traficantes. E tudo isso só vai ser posto um fim na pregação do Evangelho. Quando cada adolescente lá, cada jovenzinho lá entender de que ele é templo morada do Espírito Santo, de que a presença de Deus ele carrega nele, e fazer a diferença. Por isso você que está aqui estudando na faculdade, na escola, em nome de Jesus, se levante e seja crente. Pregue o Evangelho na escola. Brilhe a luz de Cristo para seus professores, para a sua direção, para cada coleguinha. Peça a autorização, se for possível, pelo menos 2 dias, um dia na semana, em vez de ficar lá com, desculpa a expressão, tá, meu irmão? Com tabaquice, brincando no recreio, se reúne para poder pregar o Evangelho. Que era isso que eu fazia no Moacir, no Murilo, lá no Petróleo Portela. E é isso que nós, como igreja, precisamos. Parece que longo, parece aqui, porque mesmo me veio isso à cabeça agora. Essa tentativa de parar a igreja, de destruir esse trabalho, e não vai parar, porque as portas do inferno nunca vão prevalecer sobre a igreja de Jesus. Nunca. Então, como igreja do Senhor, nós possamos fazer essa diferença no mundo, entendendo de que nós não somos paredes, nós somos uma família. Assim como a minha casa física, a minha casa, onde eu moro, ela não é a minha família, ela é apenas a minha casa. Dentro dessa casa é que tem a família. Assim é a igreja. A ICR, quer seja nesse prédio ou no próximo prédio, é uma família. Não é a parede, não é a placa, não é aquilo que você acha legal aqui dentro, que impactou você. E você compreendendo isso, faça a diferença.
Viva conforme o Espírito, entendendo que você carrega em você o Espírito Santo e de que você está vivendo, congregando no santuário de Deus. A igreja local não é o reino de Deus. A igreja local, repito, não é o reino de Deus na sua plenitude, mas é a expressão desse reino de Deus aqui na terra. É aqui na terra, como igreja, como comunidade local, que é um verdadeiro ensaio para aquilo que viveremos na eternidade. Então já vá se acostumando em ver a minha cara. Porque se você for para o céu, assim como eu vou, você vai passar a eternidade me vendo. Amém? Feche seus olhos. Vamos orar. Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, por tua palavra, porque tu és. O Senhor habita em nosso meio, o Senhor está de forma poderosa falando ao nosso coração. O teu Espírito Santo, a qual nós temos em nós, perto de nós, que nos consola, que nos reveste, que nos instrui, que nos santifica. Que em nome de Jesus nós possamos viver de forma fervorosa, na certeza de que Ele está conosco, de que Ele quer nos usar, e que de modo algum venhamos a entristecê-lo ou apagá-lo. Que essa igreja, Pai, possa viver essa verdade, que essa igreja possa viver a unidade do Espírito, que essa igreja possa fazer a diferença, frutificar, que essa igreja possa, Deus, em nome de Jesus, continuar pregando o teu evangelho, a tua palavra, na sua essência e na sua totalidade. Que seja, Deus, verdadeira a nossa intenção de adorarmos a Ti, de vivermos para Ti, de levantarmos as nossas mãos. Que o Senhor continue abençoando essa igreja, que o Senhor seja com toda a liderança, que o Senhor seja com o pastor Bruno e a Luciene, que em nome de Jesus o Senhor possa estar levantando homens e mulheres que primeiramente temem ao Senhor e que desejam fazer a diferença e frutificar para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos a Ti, Deus, e Te pedimos que o Senhor continue conosco. E nós Te louvamos, ó Pai, porque nós somos tão frágeis, tão fracos, somos vasos de barro, mas nós carregamos em nós algo tão precioso que é o Teu Espírito. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Amém.